Vamos agora nos encaminhando aí para a nossa última mesa desse primeiro dia do 7º Colóquio Internacional de Investigação Crítica em Comunicação, né? O tempo parece que voa. A gente já está na nossa última mesa do dia. E para essa nossa última mesa, nós vamos contar com duas participações. A participação da professora Elânia Tomazini Porto, da Universidade do Estado da Bahia, e da professora Tamires Coelho, da Universidade Federal do Mato Grosso. Nós vamos começar então com a professora Elânia, que vai nos trazer o tema Potencialidades educativas do espetáculo Cantos e Encantos do Mar de Caravelas, Bahia. Memória, encantados e poéticas populares. Em seguida, nós vamos então para a professora Tamires, que vai nos trazer a reflexão entre precarização e resistência, dados sobre as rotinas produtivas em sites jornalísticos do Mato Grosso durante a pandemia. Caso queiram fazer perguntas, podem preparar aí elas, fazer também pelo chat, que a gente vai lendo, ou também levantar a mão no momento do debate para dialogar diretamente com as professoras. Então, vamos começar com a professora Elânia, professora Tamires, muito bem-vindas. A palavra está com vocês. Oi, gente, boa tarde. Nossa, já estamos, né, nesse evento lindo, maravilhoso, que sempre aprendo muito. E eu fico pensando o que eu tenho para falar com esse pessoal. Meu saber é tão pouco. Eu sempre me acho com saber muito pouco, como o Cício, que no livro Educação Educação e Cultura, do Carlos Rodrigues Brandão. Então, eu venho, né, com esse saber pouco, acrescentar um pouco do que sei e que tenho me aventurado pela pesquisa, pelo ensino e pela extensão, que são essas três bandeiras que andam muito juntas no meu fazer docente. Boa tarde a todos os coordenadores e organizadores e estudantes que estão à frente desse evento. Um abraço caloroso ao professor Efendi, à professora Giane, à professora Nise e aos demais colegas. Então, o 7º Colóquio de Investigação Crítica em Comunicação, e pensei, bem, nesse sentido, acredito que seria interessante, nesse momento, levar uma experiência que tive dentro do curso de letras no qual eu trabalho em 3 colegiados, matemática, letras e pedagogia, na Universidade do Estado da Bahia, e além dos projetos de pesquisa e extensão que a gente desenvolve. E nesse sentido, eu chego do doutorado e encontro uma estudante perdida, desorientada, já há 2 anos sendo reprovada em pesquisa, porque o saber dela, o jeito dela entender a pesquisa não se configurava dentro do que os professores que haviam passado por ela entendiam como pesquisa. Primeiro que ela é participante ativa do grupo chamado Umbanda 1, que é um grupo Antropologia Cultural da cidade de Caravelas, que está ligado a um ponto de cultura chamado Artimanha, e essa menina, ela nasceu dentro dessa estrutura, essa estudante, essa pesquisadora, e ela participa de várias atividades culturais dentro do Umbanda 1, e ela queria fazer esse link entre a experiência dela, essa convivência, essa imersão que ela tem dentro da arte e da cultura afro-indígena para o campo da sua pesquisa. Ela hoje não está aqui conosco porque a internet dela lá é muito mais complicada, onde ela está, em Caravelas, morando onde a nossa amiga Ivides agora se mudou. Então, eu vou socializar com vocês algumas imagens dessas experiências realizadas pela Carla sobre a minha coordenação, uma pesquisa. A pesquisa dela foi atravessada pelo período da pandemia, porque foi num período que a gente teve todas as atividades à distância. Então, merece a gente... deixa eu ver se eu consigo acessar aqui a minha tela, os meus slides. E a Caravelas é uma cidade localizada no extremo sul da Bahia. Ela está dentro de um corredor de Mata Atlântica ainda. É uma cidade que você, observando,
parece que está no século passado, porque ela teve um forte impacto de quando foram desestruturadas, eliminadas a estrada de ferro que ligava Bahia a Minas Gerais no final da década de 50. Inclusive, o nosso querido Milton Nascimento canta isso na música Ponta de Areia, ele vai denunciar essa falta de projeto que foi a partir da desestruturação das ferrovias, das redes ferroviárias no extremo sul da Bahia e parte de Minas Gerais, e como que isso vai impactar na organização política e social dessa comunidade. Então, Caravelas é uma cidade que ela é identificada como de conhecimento dos registros pelos cronistas que aqui passaram em 1502. Então, a cidade de 500, né, se a gente pensar historicamente, de 520 anos já de registro de ocupação dessa população. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu não estou conseguindo postar os slides daqui. Estamos ouvindo perfeitamente. Agora, deixa eu ver qual o caminho aqui que eu não estou conseguindo. Bem, Caravelas passa a ser... Tem uma tecla chamada compartilhar lá em cima do lado do botão sair, tá? E aí você escolhe compartilhar tela. Sim, é nela mesmo que eu estou indo e não estou conseguindo achar. Não dá, não vai. Está usando o não baixar o Teams no próprio Google, por exemplo, que não está baixado, tu não vai conseguir fazer isso. Ah, tá. Eu vou tentar então mandar para alguém. Não, na rede Anlat aqui, pode ser? Pode. Pode sim, a gente tenta colocar por aqui. Então, Caravelas é essa cidade que está inserida dentro principalmente do estuário do Parque Marinho de Abrolhos. Assim também ela tem uma outra unidade de conservação, que é a Resex, né, Cossurubá, que é uma outra responsável pelo acompanhamento e manejo da pesca. Então, é uma cidade que hoje ela tem esses dois projetos de preservação ambiental, mas ao mesmo tempo que tem essa questão ambiental, ela sofre com o impacto de uma draga que fica no porto, num porto construído pela Fibria, que é uma empresa de exploração do eucalipto. Então, ao mesmo tempo que você tem esses projetos que impactam na produção de uma economia que já vinha se feito há muitos anos, solidária e participativa, como a pesca, que a pesca lá é mais artesanal, e a mariscagem, que é desenvolvida mais por mulheres. Você tem uma draga que ela mexe com todo o sistema ambiental, principalmente em dois distritos, que é Ponta de Areia e a Barra, que é a parte de mar, onde você tem os manguezais. Então, você tem um conflito aí nessa região, que ao mesmo tempo que é instigado os sujeitos a preservar o ambiente, você tem uma grande empresa que impacta de forma agressiva esses ecossistemas, principalmente os manguezais. Aí, nesse sentido, voltando, né, a nossa querida Carla Caldino, que é filha de um grupo de artistas da região, a gente vai compreender qual a função do Arte-Mãe e do Umbandaum nessa região, uma vez que eles se colocam como sujeitos de resistência a essa economia, a essa cultura hegemônica que impõe que o desenvolvimento deve ser acima das vidas, a partir de um dos projetos que eles desenvolvem, que é o Cantos e Encantos do Mar, que é um projeto que vai falar tanto da preservação dos mananciais, assim como da preservação do mero, que é um peixe enorme, muito dócil, e que vive em nossas regiões e que vai até o norte do Brasil em extinção. Bem, então, o projeto Mero do Brasil, eu vou passar para vocês mais imagens para vocês conhecerem, né? Se alguém puder colocar os slides para mim. Ele começa a ser desenvolvido pelo Arte-Mãe Umbandaum desde 2014. Elânia, Oi. Desculpa, tu pode colocar tanto no chat? Aí tem... Eu pus na rede lá. Oh, desculpa. Aí embaixo, coloquei sim lá. aí embaixo do chat
Sim, nós pegamos já os slides aqui, o Felipe vai tentar colocar para a gente, Então, tá bom? Aí obrigada. você vai por nada. Então, o Arte-Mãe Umbanda 1, vamos falar desses dois dispositivos, desses dois grupos, dessas duas organizações políticas de enfrentamentos da região. Então, o Umbanda 1, que é um grupo de antropologia formadas por mais de 40 pessoas, ativamente artistas, mestres de cultura, alguns já com mestrado, outros com a formação acadêmica em conclusão, e a minha ex-aluna que já terminou. Eles começam um trabalho de formação política em Caravelas, especificamente em 1988, quando se pensa em comemorar os 100 anos de escravatura. Então, a sociedade lá, que é a maioria negra e indígena, mas tinha uma minoria, ainda existe essa minoria branca, com poder aquisitivo, do período dessa ferrovia, que tinha um fluxo grande de economia entre esses dois estados. Querem comemorar os 100 anos, e aí o Umbanda 1 sai à rua, improvisa um teatro naquele momento, de 1988, traz o grupo de capoeira e com percussões e vão denunciar que não existe o que se comemorar, uma vez que a abolição da escravatura não significou uma reparação social e econômica dos povos e grupos escravizados. Então, quando esse grupo sai à rua e faz esse movimento, há um impacto na sociedade. Muitos que acreditavam e concordavam com o que eles estavam falando começam uma adesão ao trabalho deles, configurando-se como uma educação popular não escolar. E eles começam mesmo a ter várias ações e oficinas de uma certa autonomia, sem ajuda de custo, por um querer fazer, e eles vão chamar essa epistemologia de fazer fazendo, ou seja, se não tem o dinheiro, a gente vai fazer fazendo dentro do que a gente vai conseguindo naquele momento, e com a adesão de alguns professores de universidades, de outros grupos também de teatro. Então, nós pensamos... Professora. Oi. Qual slide tu quer? Nós estamos no slide. Isso. Aí você pode pôr todos. Eu não estou vendo daqui, nossa. Slide 1. Eu não consigo ver os slides daqui. Estamos no 2. Tá. Então, no 2, nós temos aí, eu vou tentar abrir aqui então para mim também, obrigada. No slide 1, a gente tem aí um registro fotográfico da cidade, para vocês compreenderem. Mais à frente a gente tem onde se localiza o Arte-Manha e o Umbanda 1, que no caso o Umbanda 1 é o grupo, e o Arte-Manha é o espaço físico onde esse grupo faz as coisas acontecer, e de onde a Carla começa essa escrevivência, pensando em Conceição Evarista como uma metodologia de pesquisa, escrever a partir da minha vivência e tensionar esse saber a partir desse contexto, a partir do que eu já faço, como que eu posso ver por esse olhar investigativo. E mais à frente a gente tem aí nas imagens, que ainda não consegui ver, gente, as imagens, deixa eu ver se eu consigo reconfigurar aqui. 4. Não consigo ver as imagens que estão sendo projetadas. No momento, nós estamos vendo aqui o slide 4. Se a senhora quiser, de repente, acompanhando no seu computador. Agora sim, obrigada. Sim. Então, aí, muito obrigada. Então, vocês viram aí o espaço geográfico onde as questões acontecem, uma vez que a gente adota a transmetodologia, juntamente com os diferentes movimentos de pesquisas, como o Boninho aponta. Então, como eu vou entender o processo comunicacional e educacional numa comunidade se eu não entendo esse contexto, como ele foi gerado, se eu não faço uma pesquisa sobre a melhor metodologia para que isso possa ser investigado, se eu não vou em busca de teóricos que dialogam e que possam problematizar com mais veemência as questões levantadas. Então, pensando na transmetodologia e nesse conjunto de metodologias investigativas, assim como a escrevivência da própria Carla, a gente vai construindo esse pensar como se dá essas potencialidades comunieducativas desse espetáculo, que a gente bebendo também dessa compreensão de uma comunicação cidadã e popular,
pensando na Cecília Peruso, pensando nessa educação popular com Paulo Freire e Carlos Rodrigues Brandão, pensando nessa educação popular crítica com Saviani, e pensando também nesse teatro popular, mas voltado para questões dos oprimidos, como Augusto Boal, a gente vai resgatar essas figuras que foram importantes. Então, assim, no trabalho, claro, tem todo um levantamento histórico, e sobre essa potencialidade comunicativa, então a gente vai ver aí que as oficinas que são geradas antes do espetáculo. Então, o espetáculo não é simplesmente um evento que acontece e vai para as praças, que ele acontece presencialmente. Tem primeiro oficinas em diferentes escolas e comunidades, e os bonecos, que a gente chama de os Bumba, né? Os Bumba, pensando nos folguedos de Bumba, então isso é trazido, esse conhecimento dos Bumba, são fabricados, são produzidos a princípio com a participação dos estudantes que usam papéis, reciclam papéis para cobrir essas esculturas feitas de madeiras para ficarem mais leves, e depois a arte também, a pintura e a construção feita pelo grupo Umbanda 1. Bem, então, analisando essas questões, a gente vai pegar... Por que a gente vai pegar o espetáculo Cantos e Encantos do Mar? Primeiro que é um espetáculo que ele nasce com esse objetivo de preservação ambiental, especificamente na figura do Mero, que é esse peixe grande aqui. Passa, por favor. E aí, claro, eles estão no ensaio, não é um momento de apresentação. Pode passar, por favor. E... juntamente ao Mero, eles vão trazendo os mais 7 encantados para falar dessa diversidade, né, de espécies que temos aqui em Caravelas e que todos estão ameaçados, e de como que ouvindo a própria comunidade ribeirinha e de pescadores, o que se pode produzir coletivamente um discurso, uma poética em que possa conscientizar a todos acerca dessa preservação ambiental. Por favor, passa para mim, fazendo favor. Então, nós temos o Mero aí, a princípio, que o Mero é construído dessa forma, depois, por uma questão de debates com a comunidade, o Mero vai sendo mudado. Bem, o espetáculo, para não tomar muito tempo, né, o Umbanda 1 está desde 1988 produzindo, são mais de 30 espetáculos produzidos por esse grupo, mas com temas diferentes. Então, o espetáculo começa com a figura do Tupã, que é uma figura que convida a todos a adentrar por esse universo, tanto mítico quanto ambiental, uma vez que aí buscando, bebendo dos encantados do mitos indígenas, e claro, como ele se identifica como afro-indígena, eles também vão pegar muitas questões da cultura africana, e o Tupã é um convite para que todos adentrem para esse universo que vai ser mostrado, em que, ao mesmo tempo, vai falar de respeito às diversidades étnico-culturais, de gênero, assim também da importância de preservação desses ecossistemas ameaçados na região. Então, essa performance, essa construção de roupas, de adereços, a maioria, tudo com materiais que eles reciclam, não se compram nada, eles pegam materiais que tem o período de coleta das praias, onde eles pegam os plásticos, as coisas que estão ainda, né, os lixos na praia, e tem um depósito, eles vão guardando esse material que é possível, eles fazem como aqui, a coroa de garrafa PET, toda a roupa de Tupã é feita de vegetação, que não vai produzir mais lixo. Passando, e cada personagem, ele tem uma música, e todos os cantos, as músicas produzidas, foram construídas pelo grupo Umbanda 1, juntamente a partir dessa cultura popular. Aí nós temos o Bumba Mero, que é o chefe, né, o responsável por puxar esse espetáculo, ele, assim que Tupã sai, então cada cena é produzida a partir de um desses encantados, que eles chamam de encantados, e o Mero aqui, nós temos muitas lendas, muitos contos, muitas narrativas em cima da figura do Mero. Então, o Mero seria um indígena que se apaixonou por uma moça branca, mas ele foi assassinado e ele é lançado à água,
e, por conta disso, ele se transforma num peixe para ele poder voltar e visitar a mulher amada. Então, tem várias poéticas populares que explicam a existência desses seres por aqui. Assim, o Bumba Mero, agora ele ganha essa coloração de arco-íris por uma questão das pautas identitárias, e o grupo considerou relevante trazer, porque esse espetáculo ele é trabalhado tanto na cidade de Caravelas como nas regiões do extremo sul. Às vezes ele é dimensionado para ser mais curto, o canto mais curto. Atrás aqui nós temos a banda, o Banda 1, que começa com os alunos bem pequenininhos, aprendendo a tocar vários instrumentos, que é o grupo Saci Pererê, e aqui a gente já tem esses meninos do Saci Pererê já tocando aqui na banda. Depois eu vou deixar o link para vocês acessarem. Então, o Bumba Mero, ele é chamado de Tajara porque ele é considerado aqui como o senhor das pedras, e por ser o senhor das pedras, ele é considerado o rei, né? E Tajara é o nome científico do próprio peixe. Então, vai se juntando esse conhecimento científico juntamente com esse conhecimento popular. E a música, ela fala que quando o Itajara era pequenininho, ele era um bodetinho, e depois, quando ele fica maior, ele vai ser chamado de Canapu, e quando ele fica grande, ele passa a ser chamado de Mero. Então, esses termos também coloquiais, populares, são utilizados nas músicas, porque é uma forma de aproximação dessa comunicação popular com esse público popular, uma vez que circula mais entre as populações ribeirinhas. Sim, então, Mero, esse projeto já existia desde 2004 e 2008, Petrobras Ambiental começou a patrocinar e a financiar o projeto. Então, a gente percebe também que agora essa voz popular, essa voz do povo, essa construção coletiva, ela passa a ser também agora apropriada pelos mecanismos, né, do capital, só que a turma ela tem consciência disso, eles precisam do dinheiro para levar o projeto à frente, e com isso eles vão atendendo, trazendo essa discussão ambiental, mas ao mesmo tempo trazendo questões étnico-culturais que eles consideram importantes para a comunidade. Por favor, passando. Nós temos um grande embate dentro desse projeto, mesmo que seja um projeto com essa pegada ambiental, mas quando se trata de defender o tubarão, que no caso aí é a espécie tintureira, nós temos aqui uma grande questão que é enfrentar o senso comum, que eles acreditam que as barbatanas do peixe têm propriedade afrodisíaca, e por isso matam-se, pescam o tubarão e tiram só as barbatanas como especiaria. Principalmente nós temos alguns consumidores de grande impacto, são os japoneses, né, que compram essa especiaria do Brasil, e tem sido difícil essa conscientização, uma vez que também é uma espécie ameaçada, mas por conta dessa crença nessa questão da potência que se dá ao sujeito que consome essa especiaria, tem sido de pouco impacto o trabalho só pelo teatro. Então, o que a gente observa é que precisa-se também, junto a esses trabalhos comunicacionais e educacionais, de políticas públicas para investir nessa formação mais consolidada também, principalmente com os mais novos, e numa comunidade que vive da pesca, e ao mesmo tempo que vive da pesca, essa dimensão do cuidar para se ter no futuro ainda é bem complicado. E eles fazem um trabalho muito bacana para apresentar o Bumba Tubarão, que é cantando uma música que é uma brincadeira de criança. Então, essa questão com a cultura popular é muito forte, que é o que era, o que é, tem 7 carreiras de dente, parece avião, tem fama de valente. Ele veio das profundezas defender a sua espécie, porque aqui na terra o mais fraco é quem padece. Tintureira, tintureira, sua carne não serve, quem tira de ti a sua nadadeira. Então, essas questões que acontecem
dentro da comunidade é trazida para os cantos que apresentam os personagens, uma forma de provocar reflexões. Por favor. Agora vamos passar. Aí nós temos o Budião. O Budião é o jardineiro do mar, ele se encontra mais na região de Abrolhos. Hoje eles já estão com um espetáculo que é o Jardineiro do Mar, específico só para o Budião. Até 2021 era o Mero, que era o espetáculo voltado para o Cantos e Encantos do Mar, especificamente a figura do Mero. Agora eles produziram um segundo espetáculo que traz o Budião como o Bumba central da história, e está muito bonito também esse trabalho com o Budião, vocês podem encontrar no YouTube, né? Eu vou deixar o link só do Mero, passando, por favor, para não me deter muito. Uma questão interessante que, como Encantados, eles trazem a relação da sereia, uma vez que aqui para nós é muito forte essa questão da cultura da sereia, por serem povos das águas, como a gente gosta de chamar, uma vez que nós temos o mar e a cidade ela é contornada por um rio muito denso, que é o rio Jucuruçu, né, que vem de Jucuruçu e deságua, parte passa em Caravelas e vai desaguar, grande parte dele na região do Prado. Então, oi. Nós temos que sintetizar só porque nós temos horário para sair. Obrigada. Então, a sereia, ela vem agora revestida de uma mulher negra e há uma grande identificação das crianças e das mulheres com essa personagem, que é a orientanda, né, que fez a pesquisa. Passando. E, claro, não pode faltar Iemanjá. A Iemanjá, ela entra como essa protetora das águas, ela simboliza a própria água. Então, todos esses encantados, eles vão ter essas músicas voltadas para essa questão ambiental. Então, é isso. Pode fechar para mim fazer. Todos esses elementos funcionam como grandes enunciações, com essa potencialidade de materialização das vozes desses sujeitos, né, das águas, dessas poéticas populares, e que se inscreve nesse espetáculo, mas a gente acredita que não fica só no espetáculo, uma vez que tem outras ações, como as oficinas, que se dão desde previamente aos espetáculos e depois que continuam em outras ações, como é trazer para a universidade essas discussões que podem gerar outras etapas de investigações, né? Que eu acredito que é isso, a cidadania comunicacional, é a gente permitir que a universidade seja atravessada por esses saberes locais e populares para revigorar a ciência. Obrigada. Elânia. Vamos passar direto já para a Tamires, para a gente poder aproveitar o tempo. Obrigada, sim, Tamires, por estar aqui com a gente, essa mesa potente aí de mulheres. A palavra está contigo. Perfeito, Jane, obrigada. Então, vou tentar aqui compartilhar, e aí vocês me dizem se vocês estão vendo também, né? Está na tela. Perfeito, obrigada. Que eu tentei fazer uma apresentação mais por uma perspectiva de síntese mesmo, né? Para a gente tentar trazer algumas coisas, porque são muitos elementos para se falar. Então, a minha proposta, né, de intervenção ou de trazer algo, né, dentro do meu pouco saber também, né, diante de tantas mestres que passaram por esse evento hoje, é de falar um pouquinho sobre dados que eu tenho pesquisado, sobre algumas discussões nas quais eu tenho tentado entrar, atravessar, enfim, que estão me atravessando também aqui em Mato Grosso, a partir de um projeto de jornalismo digital, né, aqui em Mato Grosso, que eu estou concluindo neste ano. Trago ele, né, em processo de desenvolvimento desde 2018, devo finalizá-lo no segundo semestre, e pensando aí a partir de uma perspectiva de uma comunicação que é relacional, né? E se a comunicação é relacional, como é que a gente pode pensar uma perspectiva de neutralidade e atrelada a essas perspectivas jornalísticas, né? A produção, o processo produtivo, as práticas, não tem como. Então, claro que essa discussão da neutralidade no jornalismo, ela já avançou muito, a gente já tem isso muito bem discutido, mas muitas vezes a gente tem uma dificuldade ainda de vislumbrar
um outro lugar, principalmente quando a gente vai trabalhar rotinas produtivas, né? Então, o projeto, em geral, ele tenta investigar a atuação de alguns grupos coletivos que vão produzir jornalismo digital alternativo, independente, né, não hegemônico, enfim, com algum destaque para os que atuam aqui na capital, em Cuiabá, na Baixada Cuiabana. E nesse meio tempo veio a pandemia, né? E aí a gente foi tensionado com outras questões. Então, eu vou trazer aqui um recorte que vai de um questionário que a gente aplicou junto a profissionais, né, aqui da área de jornalismo, aqui na Baixada Cuiabana, nas rotinas produtivas e o impacto da pandemia em 2020, no segundo semestre. Tensionar isso também, a gente teve apenas 34 respostas, o que eu acho que é muito pouco, né? Mas eu vou explicar um pouco do que acontece também e da dificuldade que a gente tem nesse sentido. Articular também com alguns dados de pesquisas nacionais que acabam contemplando algumas situações aqui de Mato Grosso também, mas também pensar algumas abordagens sobre precarização e tensionar com outros tipos de prática que coexistem aqui no estado, né? Então, o questionário, né? Ele foi feito com 20 perguntas, né? Essa é uma pesquisa que eu não toco sozinha. Eu tenho comigo pessoas que começaram desde que eram graduandas e que hoje já se formaram, enfim, não largaram a pesquisa, como a Thais Amorim, o Marcos Salesi, a Letícia Pereira passou como PIBIC por essa pesquisa também, o professor Vinícius Souza também. Então, a gente tentou ver alguns elementos de rotina produtiva de trabalho entre agosto e outubro de 2020. E é muito interessante a gente perceber que a CLT, né, embora a gente tenha ali alguns indícios, né, da carga horária, que a gente não deveria exceder 5 horas diárias, no máximo 7 horas com hora extra ali, mas a gente sabe que a prática de mercado é completamente discrepante. Então, eu acho que vale a pena trazer aqui algo que é bastante representativo, que a Samária Andrade vai falar e que ela tem muita experiência também de mercado no Piauí, e é algo que ela vai trazer no livro dela, Jornalismo e Mutações, e que a gente vai ver aqui, é justamente pensar essa questão da precarização do trabalho, que é cada vez mais temporário. Você tem essa questão das massas de estagiários, né, que estão desorientados, sem supervisão muitas vezes. Então, você tem uma força de trabalho mais fácil, digamos assim, a partir de uma lógica que é capitalista, neoliberal, enfim, e que vai ter reflexos muito profundos sobre esse jornalismo que vai ser produzido. E aí, no ano passado, a gente começou a ter uma circulação de uma obra sobre jornalismo e pandemia, né? Que foi feita no âmbito da Universidade Federal da Paraíba. E num capítulo, a Fabiana Siqueira, a Gabriela Neves e a Tayane Moreira vão falar que, já no contexto da pandemia, você tem um estresse das mudanças, do aumento de trabalho, acúmulo de função, impactos de afastamentos de colegas ali porque se contaminam com a pandemia, né? Com a Covid, no caso, com a doença. Os impactos psicológicos que vão... A gente tem essa junção, fusão de ambiente familiar, ambiente de trabalho, né? E que é muito difícil, as demandas que começam a sobrecarregar a gente sente muito isso. Né? Os índices alarmantes também de transmissão e mortalidade aqui em Mato Grosso, né? A gente tinha, até o segundo semestre do ano passado, a maior taxa de mortalidade por 100 mil habitantes do Brasil era Mato Grosso, né? Cuiabá, se não estiver em primeiro, está entre as capitais com maior mortalidade proporcional, infelizmente. E hoje, por exemplo, a gente está em segundo lugar, praticamente empatado com o primeiro lugar, que é Rio de Janeiro, nessa questão do índice de mortalidade no estado, né? Então, segundo o levantamento do sindicato aqui de jornalistas, eles fizeram um levantamento com 140 profissionais, né? 55% foram contaminados, 10,7% sequer sabiam se haviam sido contaminados, 28,7% se contaminaram no ambiente de trabalho ou na cobertura de pautas externas. Muita gente sem o período de afastamento respeitado, né? O médico ia lá e dizia assim, olha, você tem que ficar afastado tanto tempo, mas você não tinha esse tempo respeitado pela empresa, pelo veículo, e a maior parte ainda tinha sintomas, sequelas nesse levantamento, e a gente teve uma esmagadora maioria
sendo orientada a se tratar pelos médicos com medicamentos sem eficácia comprovada, você já sabe quais são, né? Então, alguns aspectos que a gente vai considerar aqui, a partir dos dados que a gente obteve. As redações mais jovens, a gente tem esse processo de juvenilização que já estava apontado aí há décadas, né? Mas a gente também tem redações menores, e as redações aqui são caracterizadas por serem extremamente pequenas. A gente tem um medo de exposição muito grande, porque como as redações são extremamente pequenas, os jornalistas, as jornalistas e jornalistas têm uma dificuldade de se posicionarem, de responderem questionários, pesquisas, com medo de se exporem, de perderem o emprego, de se queimarem no mercado. O mercado é muito limitado, né? Um ecossistema midiático extremamente complexo nesse sentido. Dependendo da história, você vai ter a pessoa facilmente reconhecida, né? Então, a gente teve 26 pessoas, né, dentre todas, do nosso questionário, que estavam em veículos de comunicação. 8 pessoas estavam trabalhando em assessorias. Inicialmente, nosso questionário não contemplava assessorias e o pessoal começou a reclamar, o pessoal começou a ver o questionário. As profissionais começaram a reclamar e pedir para inserir a assessoria, o que foi uma coisa interessante. Então, a gente mudou e incluiu a questão da assessoria no questionário. Então, esses repórteres são maioria, né, dentre os respondentes. Estagiários eram o segundo maior grupo de participantes. E a gente tinha uma adesão muito grande ao home office, mas a gente tinha, principalmente no período de agravamento, né, da doença, mas a gente tem uma transferência de sistema que não tinha uma estabilidade, até porque aqui em Cuiabá a gente não tinha uma clareza muito grande de quanto tempo ia durar, o que fechava, o que não fechava, havia um desencontro muito grande de informações por parte da própria prefeitura, né? E o trabalho da maioria também envolvia algum tipo de deslocamento de casa. Então, mesmo que você estivesse em home office, você tinha que se deslocar para uma coletiva de imprensa, enfim. Então, você tinha que se expor, né, de alguma forma. E 50% acreditavam que as medidas sanitárias estavam condizentes com o contexto. Alguns declararam que não eram suficientes e 29% acreditavam em uma adequação parcial. Né? Então, aquela coisa, você tem lá o lugar, você põe um banquinho com álcool em gel em cima, muitas vezes, né? Que virou até algo que virou, digamos assim, uma simplificação do que seriam as medidas sanitárias. Não, você põe um banquinho com álcool gel e está respeitado, não tem distanciamento, não tem ventilação, né? Mas a gente tem algumas outras questões aqui, né? Então, a gente tem uma dependência maior de releases apontada por eles. A FENAGE, em 2020, ouviu, né, quase 4.000 jornalistas aí e falou da questão da redução salarial, né? Que a gente pode ter, inclusive, um número ainda maior, já que a pesquisa aponta muita subnotificação. Quando a gente pensa nesse contexto de quem respondeu o nosso questionário, a gente tem a maioria relatando ter sofrido algum tipo de redução de remuneração, né? Alguns tiveram redução a partir da retirada total ou parcial, né, de auxílios, vale transporte, vale alimentação. Então, você tem mais trabalho, menor remuneração quando a gente coloca os dados e analisa. E a maioria também convive com a insegurança de perder o emprego a qualquer momento. E aí a gente considerou também, a gente apartou, bom, se a gente tirar os estagiários da contabilidade, isso se mantém? Isso se mantém, né? Então, a gente teve uma necessidade aí de aprofundar algumas questões e uma demanda por aprofundar futuramente a situação dos estagiários de jornalismo, porque a gente hoje não consegue compreender o fenômeno de precarização sem pensar nessas pessoas que são a base da base, né? Então, e aí eu começo a trazer aqui, né, ao provocar alguns tensionamentos, uma vez que a gente precisa desindustrializar, desindividualizar o que a gente pensa como inovação. Então, o jornalismo, muitas vezes, ele vai trazer uma série de coisas que são precarização, digamos assim, a partir de uma ilusão de inovação. Isso aqui é inovador, isso aqui vai mudar um monte de coisa, mas aí você retira recurso humano, a gente tem uma série de ferramentas que começam a ser desenvolvidas que teoricamente são tecnologicamente avançadas, mas a gente está colocando elas a serviço de modos de fazer jornalismo que são inviáveis. A gente não consegue fazer jornalismo de fato com isso, né? Então,
há uma necessidade de se trazer as desigualdades para o centro do debate e de se trazer essas desigualdades também dentro das rotinas jornalísticas de outros lugares que não são os grandes centros, que não estão no eixo sul-sudeste, né? E se a gente considera que se não há interesse público, não tem jornalismo, né? E a gente também tem que pensar que esse interesse público ele não é universal ou universalizável. Então, como é que a gente pode pensar essas tecnologias que muitas vezes são trazidas uma perspectiva de homogeneização, né? E como é que a gente vai trabalhar isso em prol do interesse público? E aí a gente começa também a tensionar, trago aqui alguns tensionamentos no sentido de a gente tem uma busca por uma perspectiva de justiça, de direitos, a partir da descolonialidade, ou da contracolonialidade, ou da anticolonialidade, e não da universalidade, muito provocada pela perspectiva dos direitos humanos, né, que a Tula Pires vai desconstruir. Então, e aí fazendo um paralelo com o Nelson Maldonado Torres, a gente tem que começar a pensar essa luta, né, contra a lógica da colonialidade, mas pensando nesses efeitos materiais, epistêmicos e simbólicos, isso também no jornalismo. Não tem como a gente pensar que essa precarização material, ela não afeta simbólica e epistemicamente. Assim como não faz sentido a gente continuar falando da necessidade da gente reenquadrar ou ressignificar epistemologicamente o jornalismo ou os jornalismos se a gente não pensa também nas condições materiais de produção, né? Então, quando a gente começa a pensar essa concepção de direitos e de o que são os direitos humanos, ainda são pensados numa perspectiva ocidental, cis, hétero, branca, masculina, individualista. Então, se a gente continua pensando direitos e direitos humanos são a base do que seria o interesse público, logo, essa perspectiva de jornalismo continua baseada na colonialidade. Mas a gente tem outras possibilidades de jornalismo, né? Então, quando a gente começa a repensar esse jornalismo a partir dessas desigualdades, dessas relações de poder, a gente começa a deslocar o foco e perceber algumas outras coisas, né? Em termos de produção empírica também, né? Então, desigualdades que podem ser explícitas ou sutis, desde os valores de notícia, que não são absolutos, as pautas, a escolha de fontes, né? A gente tem esse debate, subjetividade versus objetividade, uma ampliação da noção de periferia, quando a gente pensa esses jornalismos de periferia, né? A professora Mara Rovida vai pensar isso no âmbito de São Paulo, das comunidades, das quebradas, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente pode pensar as quebradas no Brasil, né? O que é o centro em termos comunicacionais e o que é a margem, o que é a periferia, como é que a gente precisa escutar mais essas possibilidades, quem é projetado como outro, quem são essas pessoas, quem é a alteridade. Então, olhar para a alteridade é começar a perceber também a partir de que esse jornalismo se baseia. E aí, algumas provocações também que a Fabiana Moraes e a Márcia Veiga trazem, quando vão falar desse jornalismo de subjetividade, né? Então, ruptura epistemológica, quando a gente pensa em redes de poder, de saber, né? Que condições são essas? Pensar coisas que estão na base das discussões de colonialidade e que podem nos ajudar a resolver essa questão da crise do jornalismo, né? Então, a gente está falando de uma coisa que vai muito além de modelo de negócio, especificamente. Então, eu trago alguns exemplos, né, de alguns sites e de produções aqui, de alguns sites da região aqui de Mato Grosso, especificamente, não só de Cuiabá. Então, você tem Chapada dos Guimarães, o site Notícias de Chapada, que apesar de também trazer outras demandas, outras pautas, né, vai tentar trazer uma série de elementos aí interessantes. Então, no Dia da Mulher, ao invés de ir lá e fazer uma coisa, né, ali romantizada em torno da feminilidade, vai falar dessa participação feminina ainda desigual no mercado musical, vai tensionar a cultura para pensar trabalhos que criticam o agronegócio, que são premiados, isso num estado como Mato Grosso, que depende do agronegócio, que muitas vezes os sites ficam reféns disso, né? Quando a gente pensa uma série de aspectos aí que vão se posicionar de uma forma, digamos assim, fora desse hegemônico, fora do que seria esperado. Quando a gente vê também alguns sites como o Zac News, que está lá em Cáceres, né?
e que tem uma seção chamada Memórias e Histórias, e que você tem a publicação de algo que se aproxima muito do perfil, e que pode ser o perfil de um lugar, de uma personalidade local, enfim, e que vai trazer toda uma perspectiva memorialística ali, de construção identitária daquele lugar, e que sai uma vez por semana. Não é feita por um jornalista graduado em jornalismo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê tantas pessoas aqui com sites, com condições de infraestrutura muito melhores aqui na capital e que não conseguem fazer esse tipo de trabalho, né? Então, trazer essas pessoas, perfilar a praça, perfilar os lugares que são emblemáticos, as pessoas que são emblemáticas, né? Os cemitérios, inclusive. E a gente vê isso também em sites como Cidadã Cultura, né, que infelizmente fechou, encerrou suas atividades no segundo semestre do ano passado, e que a partir da lei da Aldir Blanc promoveu, né, uma série de oportunidades, digamos assim, de visibilidade, né, de movimentos culturais, de personalidades culturais, como foi o caso da revista Distopia, né? Então, você tem um compromisso desse site com jornalismo cultural. A partir dessa revista, você tem uma perspectiva literária ali, mas, ao mesmo tempo, você tem um diálogo também com outras questões climáticas, questões ambientais, questões que falam de distopias e tal, que não estão tão distantes assim. Então, você vai ver referências à Catedral de Cuiabá, as capivaras, a temperatura, né? Ilustradas ali na revista. Você vai ter essa coisa exatamente de um cenário distópico que nos ajuda a repensar algumas demandas que o jornalismo, que são mais próximas, né, da nossa realidade do que a gente imagina muitas vezes, e que o jornalismo tem falhado em trazer, efetivamente, né? Enfim, algumas ilustrações que eu coloco aí para vocês ficarem um pouco provocados, está tudo à disposição, né? Se vocês entrarem no site Cidadã Cultura, ainda está disponível esse material, então vocês podem ir olhar lá, né? Olhar uma série de produtos que são feitos pensando essa questão do local, né? Uma dimensão ali de jornalismo, de uma produção jornalística que se mescla com outras coisas que tradicionalmente a gente não trabalharia como jornalístico, mas que tem tudo a ver com jornalismo, porque está ocupando brechas que o jornalismo nos deixa. Então, lutar contra esses efeitos da precarização, aproveitar essas brechas, esses vácuos que esse jornalismo hegemônico deixa aqui em Mato Grosso, né, é muito interessante, mas será que a gente pode falar de uma blindagem efetiva dessa precarização quando a gente tem um site tão potente que faz tanta coisa, né, e que fecha? Quando a gente pensa as condições de produção desses outros sites, que têm rotinas produtivas extremamente precarizadas, que são iniciativas alternativas, sim, mas que você tem uma dificuldade de sustentação como modelo de negócio, e a gente ainda está numa sociedade capitalista, as pessoas precisam pagar suas contas, né? É uma profissão, há que se ter uma remuneração, né? Então, a gente tem conhecimentos e narrativas outras, né, que não cabem muitas vezes no que é noticiável instantaneamente, que vão se contrapor essa lógica do furo jornalístico, né? E aí a gente começa a pensar também a partir dessas outras produções. Quem tem direito a essa escuta, ao protagonismo nessas narrativas jornalísticas, também tensionar o que muitas vezes é trazido como jornalismo de referência, né, mimetizado muitas vezes em muitas produções nesses sites que fazem um outro jornalismo também, né? Você tem ali o tempo inteiro isso sendo trazido e sendo retomado. A gente também precisa pensar em estar sensível a essas desigualdades, de considerá-las nas ações, nas observações do cotidiano, mas também pensar que essa dessensibilização que o mercado provoca é algo estratégico para manter as opressões sobre profissionais jornalistas, para que continuem não questionando uma série de coisas, para que continuem tão sobrecarregados a ponto de não levantar determinadas pautas, né? E a gente tem que repensar o que a gente concebe como conhecimento válido. E, portanto, jornalismo como produção de conhecimento, né? A gente vai pensar aí no professor Adelmo Genro Filho, em uma série de outras correntes. A gente tem que pensar essa quebra de silenciamentos históricos, né? Então, a gente tem que se livrar de sentimentos como manufaturamento e sintetização, como nos provoca Nego Bispo, porque a comunicação e o jornalismo vão envolver escolhas, portanto, não há condição de neutralidade absoluta aqui, nem neutralidade majoritária, digamos assim.
E, por fim, pensar nessas habilidades que a gente tem que desenvolver de desvio de barreiras estruturais que vão impedir essa instauração de jornalismos responsáveis, disruptivos, né? E aí, uma provocação aqui no final é que talvez a gente não precise reinventar, refundar, revolucionar o jornalismo de uma vez, né? Digamos assim, mas, e talvez pelas beiradas, ali como a Amartya Sen nos provoca, a justiça social, resolver pequenas injustiças do cotidiano contornáveis, né, pelas brechas, pelas beiradas. Oi? Ô, meu filho, coisa vida da noite. Até mudar o que se concebe como referência. E como toda mudança desejável e progressista, né, isso vai partir das periferias em direção ao centro. Então, eu queria agradecer a oportunidade de interlocução, né? E sigo aqui para a gente conversar um pouco. Agradeço a todo mundo do Processo Com e da rede. Exatamente, Suzana, obrigado. Eu ia, inclusive, deixar com a senhora professora Efendi por conta do horário, não sei como é que é essa dinâmica com o LabTix, então quero deixar vocês que estão presencialmente aí muito à vontade, mas a gente que está aqui online, que de repente tem essa possibilidade de passar aqui alguns minutinhos, estamos aí abertos, né, para perguntas, para considerações pelo nosso chat, e agradecer mais uma vez a essas brilhantes apresentações da professora Tamires, da professora Elânia, sempre trazendo assim muitos debates provocadores para a gente. E estamos aqui abertos, não sei como é que é essa relação com o LabTix, mas aqui, por enquanto, no Teams, estamos caminhando. Eu queria primeiro agradecer as duas, eu acho que é uma fala potente, né, com dois olhares, né, muito interessantes, né, sobre essa questão do trabalho, dessas novas condições desse trabalho, pesquisa de fato, a outra sobre o que a gente também comune educação ou educomunicação, mas pensada a partir também dessa potência da arte. Então, como não há comentário, se vocês quiserem colocar mais alguma questão que não deu tempo, que gostariam de colocar para suscitar os colegas, assim, bem rapidamente, para a gente encerrar, né, 1 minutinho cada uma, e aí a gente fecha por aqui. Perdoem pelo tempo, é que a gente tem horário para entregar aqui o LabTix. Eu gostaria de agradecer aqueles que ficaram conosco. O final de uma tarde é bem cansativa, assim, a gente entende, né? E foi muito produtivo, assim, o que eu pude acompanhar, agradecer a participação e, ao mesmo tempo, deixar o convite. Nós estamos organizando o texto para publicação e, assim que o artigo for publicado, a gente socializa para o grupo sobre essa experiência. E a Carla, sim, ela é muito tímida, né? Eu gostaria muito que ela estivesse aqui conosco para falar desse lugar, né? Desse lugar dessa mulher que compreendeu que a pesquisa não precisa ser nessa aridez, que a ética, você está na pesquisa, você ser inserida como a imersão dela, a própria artista e pesquisadora dentro desse processo, você constrói a partir de uma ética e não de uma neutralidade que engessa o pesquisador. Professor Efendi, queria falar um pouquinho? Alô? Não sei se estou aparecendo aí no meio da penumbra aqui no auditório LabTix. O frio não está tão intenso como na época do Fulgêncio. O Fulgêncio está acompanhando desde Moçambique. Vi que tem outras colegas também de Moçambique que estão acompanhando o colóquio. Compartilhar essas pesquisas da Elânia e da Tamires é algo importantíssimo, né? A desconstrução do jornalismo na sua versão conservadora, tradicional, produtora de toda uma série de problemas no campo da comunicação, no mundo das significações, na realidade política e econômica de nossos países. E essa perspectiva de trabalho com culturas populares, culturas indígenas, culturas regionais, que é tão potente, né? Essa inter-relação da Elânia, das ciências da linguagem, da literatura, da arte, da antropologia. Então eu acho que foi muito legal compartilhar com vocês e novamente ter essas informações sobre
sobre as pesquisas, esse caminhar das pesquisas, essa problematização e na conjuntura atual, né? Então, estar situadas e situados no mundo. Então, eu queria parabenizá-las. Muito, muito obrigado pela colaboração, pela participação e um grande abraço. Isso. E queria também, então, de novo, novamente, parabenizar as duas. Tanto vocês quanto hoje, todos os expositores, né, mas terminamos com duas colegas que foram nossas estudantes, junto com a Lise também, que hoje estão no campo, né, atuando de maneira tão bonita, né, tão interessante, tão fecunda, né, em termos de experimentação de pensamento, olhar transmetodológico, compromisso com a pesquisa, compromisso social, compromisso político. Então, é um orgulho e uma alegria, né, ter pesquisadores da América Latina e ter também vocês, companheiras, essa tarde, né, dessas caminhadas e desse levar adiante, né, essa pesquisa crítica e esse olhar, né, de transformação, de invenção, de reformulação, né, e de esperança também. Então, obrigada pelo dia de hoje, e amanhã a gente está aqui de novo, né, para continuarmos esses debates e esses diálogos. Um beijo a todos, a todas, a todes, e fiquem bem.